Eu quero entrar na palavra lá de cara aqui, e hoje eu vou falar de um homem que foi uma grande bênção para Davi e para todo Israel. O nome dele é Obed-Edom. Hoje a pastora Cássia mais uma vez me perguntou: amor, você vai pregar sobre o quê? E quase que eu não prego, quase, né? Mas aí Deus colocou essa palavra no meu coração. Obed-Edom estava lá de boa, em casa, tranquilão, e Deus resolveu chamar esse homem fiel também, homem de Deus, servo, para uma grande responsabilidade, tá? Tudo começa, Obed-Edom nem havia sonhado, quando Deus fala com Moisés: construa uma arca. E talvez você esteja dizendo: mas não foi com Noé? Vou explicar. Construa um baú, e esse baú é chamado de Arca da Aliança. Moisés falou com um homem chamado Bezalel, e construiu-se essa arca com a madeira de acácia, revestida por dentro e por fora com ouro. E isso está escrito em Êxodo 25, não é o texto base, mas eu já trago para vocês conferir com o texto sagrado. Você já aprendeu, já está acostumado, que tudo que a gente prega aqui é exatamente tudo, né? Exatamente. Quem está na mídia ali já sabe, tem que colocar na tela. O pregador está falando, tem que colocar na tela. E alguns eu já observei que entra no texto, mas em alguns detalhes que foge, e o texto, enquanto vai pregando aqui, o texto vai mostrando ponto a ponto, como agora que eu falei aqui, ó. O texto vai falar quantos centímetros tem a arca, que eu não quero aqui abordar, porque quando a gente começa a falar de números, né, você começa a perder a atenção. Mas eu falei que ela era revestida de ouro por dentro e por fora, Êxodo 25:10, né? E faça também ao redor uma moldura de ouro. Mande fundir 4 argolas de ouro, aqui é importante. Essas 4 argolas aqui, presta atenção que já começou a palavra, viu, gente? Eu estou pregando já, hein? Mande fundir 4 argolas de ouro para ela, e prende-as em seus pés da arca, né? Com 2 argolas de um lado, 2 argolas de outro. O que é que se passava ali nas 2 argolas? Varas de madeira de acácia revestidas de ouro, onde se colocava ali nas argolas laterais para ser carregadas. Nosso Deus é um Deus específico. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Olha que Deus específico, hein? Não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca o quê? As tábuas da aliança que eu lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento. Eu falei que não ia falar, né? Vou continuar aqui. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa, fundido na tampa. Isso é importante. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você. Olha que texto maravilhoso. Coloca ali.
coloca a tampa sobre a arca, dentro dela estava o testemunho que daria a você, 22 agora, não é isso? Ali, sobre a tampa, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, eu me encontrarei e falarei com você a respeito de todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Essa arca, na verdade, era o quê? Quem pegou aí? Era um ponto de encontro que Deus estava fazendo e marcando com Moisés. Você já marcou um encontro? E o ponto de encontro? Uma cafeteria, uma sorveteria, uma açaiteria, uma hamburgueria, uma acarejeteria e por aí, né? Esqueci de muitas coisas, né? Pois é, Deus estava marcando o encontro com Moisés, que maravilha. E nesse encontro que ele tinha com Adão lá no jardim que foi perdido, né? Adão rompeu. Deus queria voltar a se encontrar com o homem. Pegou aí? Entendeu? Tá claro? Então ele pede esse lugar de encontro, que seria a arca, que posteriormente seria colocada no tabernáculo, e logo em seguida, logo é generosidade, né? Na verdade, muitos anos depois, passou a ser colocada no templo. Você está vendo o celular? Não, né? Coloca no modo igreja aí, vá. Coloca no modo offline. Isso. Lá em 2 Reis 19, Ezequias orou ao Senhor. Ezequias entendeu: Senhor, Deus de Israel, que reina em teu trono, entre os querubins. Olha só, Ezequias sacou o mundo espiritual e entendeu que esses querubins aqui era uma figura na terra do que Deus exercia lá na glória, lá no céu. A arca da aliança é da aliança de Deus com o homem aqui na terra, que ele fez também com o homem para exercer lá na glória. Isaías também entendeu isso como profeta messiânico, 37:16, ele fala: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Está aí na tela para você acompanhar e conferir comigo. Ele está entre os querubins, ele marcava essa presença, e esse encontro era no santo lugar, no santo dos santos, onde uma vez por ano um sumo sacerdote entrava e levava um cordeiro sem defeito, e ali aspergia o sangue e escorria aquele sangue, e aquele sangue era recebido por Deus como um sacrifício, e todo o pecado, todo o povo era perdoado, e o perdão perdurado por um ano. Essa era a aliança de Deus com aquele povo. Pois é, o que acontece? Depois de Moisés, se passa os anos dos juízes, chega-se até os dias de Eli, onde os seus filhos, que eram Finéas e Ófni, que eram filhos daquele sacerdote, homens rebeldes, irreverentes, com uma fama, todo mundo sabia da fama desses dois, que eram sucessores naturais de Eli. Eli até que era um homem de Deus, mas não tinha fibra.
sabia dos erros dos filhos, mas não os corrigia. Então Deus levanta Samuel, fala com Samuel que ia corrigir toda a casa de Eli. Eli ouviu, temeu, mas não teve coragem de corrigir os seus filhos. Presta atenção nisso aqui, queridos, porque Deus está querendo nos corrigir como sacerdotes de nossa casa, e sempre há correções a fazer. Muitas vezes é iniquidade, muitas vezes é um pecado, muitas vezes, mas às vezes é um desleixo nosso, às vezes é um problema de relacionamento, às vezes é uma questão apenas de dureza de coração, às vezes é uma questão de preguiça, que a gente precisa tratar. Sabia? Às vezes é algo simples, mas se a gente fizer vistas grossas, esse algo simples aqui começa a se tornar algo perigoso. Eu sei que o problema dentro da casa de Eli não começou grave, como quase tudo em nossa vida. Começa de forma simples, começa com um desviozinho, um desvio de caráter aqui, sabe, uma mentira ali, uma situação acolá, e assim vai. Finéias e Hófni, ao invés de ser cobrado por pai, eles estão esperando a cobrança, eles estão esperando a correção, eles estão esperando a disciplina, eles estão esperando que aquele sacerdote que corrige Ana, dizendo: tu tá bêbada, uma hora dessa, mulher, é o mesmo sacerdote pai que vai corrigi-lo, dizendo: meus filhos, pare com isso, pare dessa safadeza, pare com essa situação. Mas não é isso que acontece, e a gente precisa tomar muito cuidado. Eu estou pregando para mim nessa noite, primeiro para pregar para você, como esposo, como pai, como cidadão, como irmão. Eu preciso pregar para mim e olhar se realmente eu preciso colocar alguma coisa. Na verdade, se eu preciso não, o que eu preciso colocar em ordem na minha vida, na minha casa, nesse aprisco que Deus nos deu para cuidar. Sempre tem alguma coisa, irmão, e eu volto a falar, às vezes não é nem grave ainda, às vezes não é iniquidade, às vezes não é o pecado cabeludo, sabe? Aquela coisa, meu Deus, foi mesmo. Às vezes é algo simples, mas que Deus quer corrigir a gente. Porque para Finéias e Hófni chegar a safadeza que chegaram, vai ler a história deles, que é vergonhosa. Não vou perder meu tempo aqui falando dos dois, mas eu tenho que passar pelos dois, porque essa arca chegou ali e ficou em Siló. E quando os filisteus atacaram Israel, mataram 4.000 homens, 4.000 morreram. Uma derrota estrondosa. 4.000 pais de família, 4.000 famílias, 4.000 no mínimo órfãos, 4.000 viúvas no mínimo. Pegou aí? Aí reuniram os anciãos. O que foi que aconteceu? Por que essa derrota? Eles faziam isso. Nós deveríamos fazer isso também, né? Na nossa casa, no casamento, até mesmo no namoro, sabe? Por que isso aconteceu com a gente? Por que essa discussão? Por que isso? Por que esse deslize? Por que essa situação? Aí os anciãos disseram: deve ser porque a arca não foi levada. A arca do Senhor tinha um temor muito grande. Só que por Finéias e Hófni, não. A arca para eles era um simples amuleto. Como hoje nós estamos vendo aí as pessoas dizendo assim: ah, eu tive uma inspiração, fui aqui na Pataxós, não é na Rua do Pequi não, ali em Coroa. Cheguei lá, encontrei com um índio e ele falou assim: auê! Aí eu, opa, maravilha, vou fazer uma música. E aí virou essa coisa
E o que eu falava na rádio a semana passada, eu digo aqui de novo: o triste é saber que a UE não foi nem a primeira, nem vai ser a última, infelizmente. O que virá por aí pela frente, meus irmãos, vai ser estarrecedor. Nós vamos ver música gospel com palavrão no meio, só para provocar, e aí vai todo mundo para a internet só para ganhar seguidor, e aí vai parar no Fantástico, no Bial, na Esgoto, e o evangelho para muitos vai se tornar daqui para frente só isso: curtidas, likes e fama, assim como para Ofne e Finéias. Diga comigo: Deus tenha misericórdia. Por quê? Porque já vimos esse evangelho raso vivido por muita gente. É o evangelho sem cruz, é o evangelho do Aue. Evangelho sem cruz, evangelho sem renúncia. Já vimos isso, Finéias e Ofne. É o evangelho do amuleto: leva a arca que a gente vence, faz campanha que a gente prospera, passa o óleo ungido que cura. Olha que eu estou falando aqui, queridos, nós somos a igreja da campanha, nós somos a igreja do óleo ungido, mas não é o óleo ungido, não é a campanha, é o conhecimento da palavra e a fé em prática. Aí você unge com óleo, é a prática, mas não é o óleo que vai curar, mas unge com óleo. A oração da fé salvará o doente. E se tiver cometido pecado, segundo o Tiago, pastor da igreja lá em Jerusalém, ser-lhe-á perdoado. Quem está me entendendo aí? Pois é. Aí 4.000 haviam morrido. Vai a arca, chega lá, Finéias e Ofne, os bacana com a arca, 30.000 morrem. Mas como assim? Sem a arca 4.000 morreu, e agora com a arca 30.000 morrem? Pois é, não é a arca, não é o objeto, é se Deus se agradou ou não. Não é a igreja aberta, não é o microfone na mão, não é o louvor, não é se a música é gospel, agrada ou não agrada, é se agradou a Deus, o culto é para Ele, a glória é dele, e poucos dizem amém. Pois bem, até o Ofne e o Finéias morreram. Fim da linha para eles. Eu tenho certeza que eles ouviram a repreensão. Eu tenho certeza que Deus falou com Samuel, foi para eles ouvirem e terem temor. Mas eles já estavam tão, digamos, você já teve um calo? Já? Quem já teve um calo aí no pé, na mão? Quem já teve aí? No joelho? No joelho é bom demais. No joelho é bom sinal. Mas você sabe o que acontece com calo, né? Perde a sensibilidade. Isso é um problema na vida do crente. Perder a sensibilidade. Perder o temor é perder o medo mesmo. E daí? O que é que tem? E daí o que é que tem? Toma. Pois bem, o problema nosso, meus irmãos, é que a gente acha também que só a gente paga o pato. Só eu. Eu errei, né? Como eu vi uma das piores frases que alguém pode dizer: eu não quero ir para o céu não, eu vou ficar nesse inferno aqui mesmo. Meu Deus! Mas a pior parte não é essa, é ainda crentes virem e avalizarem uma praga dessa, uma frase dessa. Meu Deus, onde nós estamos, meus irmãos? Crentes. Finéias
Ófines, o problema não é você ser safado, ladrão, porque roubavam as ofertas, corrupto, sem vergonha, cara lavada, dizer: não, eu não roubo não, eu não desvio não, não. O problema, ô Finés e Ófine, é que além de você ir para o inferno, o seu exemplo vai arrastar outro também. Quando a notícia da morte de Finés e Ófine chega no arraial em Siló, o mensageiro fala: Israel perdeu, 30.000 caíram, o Ófine e Finés morreram. Quando o velho sabe, quando Eli ouve, ele já cego, sentado na cadeira, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. A morte dos filhos mata o velho. Quantos filhos, meus irmãos, que além de se perderem, ainda carrega os pais. Nisso, quando sabe a notícia, a viúva diz: como assim? Ela estava grávida, tem dores prematuras, não estava ainda na hora de dar à luz. Dá à luz e manda colocar o nome do filho Icabô ou Icabode, que quer dizer foi-se a glória. Diga misericórdia. Eu poderia dizer Icabode para a situação atual do Brasil. Eu poderia dizer que nasceu o Icabô na Bahia, foi-se a glória. Eu poderia dizer para muita coisa, como Eunápolis, como situações em lares, onde poderíamos estar vivendo dias de glória, de vitórias, como Israel já viveu. Mas agora, nós estamos vendo 34.000 caíram, 34.000, no mínimo, órfãos, 34.000 viúvas. Meu Deus, naquele tempo onde não existia INSS, imagina, meu irmão, num lugar como aquele, a fome, a miséria, muitos daquelas famílias passando necessidade. Meus irmãos, agora o povo já não quer mais a teocracia, onde Deus é o Deus que governa, que reina. Eles agora olham para os países vizinhos e dizem: nós queremos também um rei, nós queremos também a monarquia. Alguns querem até a ditadura, né? Outros estão buscando outros tipos de governos para si, né? O fato é que Deus levanta Saul, diz: já que o povo escolheu Samuel, unge Saul, ele se torna o primeiro rei de Israel. Começa bem, mas logo após, Saul começa a se engrandecer. Você já viu gente assim? Não tinha nada, humilde. Eu sou o menor da minha casa, eu sou da menor tribo, Benjamim. Não sou eu não posso ser rei não. Pois é, foi entronizado, recebeu a coroa, agora o homem mudou, pirou o cabeção. Eu que mando, eu sou o rei. E ele não mais se continha em ser só rei. E olha aqui, mandava e desmandava. Agora ele queria até entrar nas áreas que não cabia a ele. Parece até o que está acontecendo hoje em um setorzinho chamado Supremo, né? Impressionante. E Deus vai dando corda.
E a gente vai ver na história. E a história está indo. É Saul. É mesmo Saul. Vai Saul, cresce Saul. Saul vai lutar contra os amalequitas e Samuel então diz para ele: mate o rei Agag. E ele fica com dó. E ele quer tirar onda. E ele não mata. Sabe-se lá por quê? Deixa Agag vivo. É repreendido pelo profeta. Não se rende. É repreendido de novo. Justifica o erro. Vai vendo. Vai vendo. Deus de novo. E ele, não. Simplesmente eu ainda te esperei. O Senhor que não chegou. O errado é o profeta, né? O cara tem um mentor. O cara, quando era ninguém, ele foi achado por Deus, foi ungido, foi levantado, foi separado, chamado ungido do Senhor, e quer fazer agora até o que não é para fazer. Pois bem, pois é, Saul, você era para ser um bom rei, você era para ser um bom crente, você era para ser um bom servo, você era para ter a tua casa governando Israel naturalmente, porque tem pessoas assim, que naturalmente não precisa de fazer nada, filho. Naturalmente, tem gente que assume algo que não precisa de fazer nada, ele não fazendo nada. Por exemplo, o Brasil, o presidente, ele não fizesse nada, o Brasil ia bem, já estava indo bem. Mas dá o microfone na mão, coloca a caneta na mão de um ímpio, de um Saul, coloca a coroa e você vai ver o que acontece. Coloca a caneta na mão de um irresponsável na empresa, coloca ele como encarregado, ele falava com todo mundo, agora já começa a mudar, já não dá mais bom dia, já não fala mais com o porteiro, já não fala mais com o rapaz do elevador, se é que tem ainda isso, né? Eu nunca mais ouvi isso. Daqui a pouco tem máquina até para tudo. Saul perde a vida. Saul perde o filho, Jonatas, que por ser fiel a ele vai para a batalha, mesmo sabendo que ia para a morte, mas era fiel. Com isso, perdendo o filho, ele perde o direito à sua dinastia continuar. Ele perde o trono, ele perde o respeito, e a sua história é manchada. Meu Deus do céu. Tudo isso por quê? Presta atenção. Tudo isso para chegar a Davi, aquele que Deus escolheu e que naturalmente não tinha como. O nosso Deus é um Deus extraordinário, surpreendentemente surpreendente. Não tinha como o reino chegar para Davi, não tinha. E aí Deus vai e ele vai escrevendo a história até chegar na cabeça de Davi a coroa, e quem conhece a história chegou. E qual a primeira coisa que Davi faz quando ele recebe o poder, recebe a coroa? Aquele menino pobre, uma das profissões mais depreciadas daquele tempo, ser pastor de ovelha, ninguém queria, fedido, ruivo, que era um sinal de depreciação. O que é que Davi faz quando assume o trono? Gente, compra móveis novos?
que que Davi faz? Se muda para uma casa melhor, ampla, mobiliada e etc. Isso tudo é bom, mas não é isso que ele faz. Ele faz uma lei que vai beneficiar a sua família. Ele cria cargos no palácio e traz os parentes e coloca ali todo mundo como secretário do governo, e faz ali várias e várias leis. Não, Davi pensa: eu não posso governar sem a presença de Deus. É isso, é aqui. Eu não posso liderar esse povo, eu não sou capaz. O que ele pensava sem a coroa, ele continua pensando com a coroa. Aqui é que está a grande questão. Uma coisa é a gente sem recurso, outra coisa é a gente com recurso. Sem recurso você é um, com recurso você é outro. Eu não posso. E aí ele procura uma forma de trazer de volta a arca que está na casa de Abinadab por 20 anos, porque ela foi tomada pelos filisteus. E lá no templo de Dagon tentaram aprisionar a arca do Senhor, até que de não aguentar mais carregar a estátua de Dagon caída no chão. Um dia encontraram a arca de frente para a estátua de Dagon, e a estátua de Dagon de cara no chão, diante da arca. Pensaram que era coincidência, geralmente é assim. No outro dia encontraram a estátua de Dagon com os braços cortados, não era quebrado, cortado exatamente, de cara no chão, de novo. Aí pensaram: é esse Deus de Israel é muito forte, vamos tirar essa arca daqui. E devolveram a arca. 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. 20 anos! Isso me estremece, porque você deve conhecer pessoas que estão há 20 anos batizadas, e é a mesma coisa. 20 anos e é a mesma coisa. Crente Abinadab, mesma coisa. Eu não tenho tempo para entrar aqui, mas pensa aí. Crente Abinadab, até tem a arca, mas nada muda. Por quê? Porque a arca, como eu falei no início, é um amuleto. É a Bíblia aberta lá no Salmo 91. O Salmo não é examinado, comido, alimentado, ele é rezado. Qual a diferença de você examinar, comer, e você simplesmente ler? É você examinar e dizer: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, nada me faltará. Aleluia. Entendeu? É assim que a gente lê Salmo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aí você viaja nos pastos, vê a imagem da ovelha. E você também, vai lá. Agora, como é que você reza o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me paz em vez de pasto, guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigerar a minha alma. Gol! Só falta falar isso. Gol! Você lê ou você examina? Davi foi buscar a arca, todo alegre, todo feliz. Gosto disso nele, animado. Comprou um carro novo. Deixa eu ver onde é que está isso aqui, Ari. Segundo Samuel 6. Comprou carro novo, segundo Samuel 6.
só para trazer a arca. Levitas, vamos lá, minha gente, sacerdotes, apóstolos, instrumentos musicais que ele gostava bastante, animado, alegre, saltitante. Vamos trazer, a arca finalmente estava sendo trazida de volta. Quando um tropeço de um boi fez a arca pender, e U-Z-A, acento agudo, ou U-Z-A-H, foi tentar segurar a arca e morreu fulminado imediatamente, porque não podia. Porque Deus foi tão rígido com ele? Porque ele tinha que saber. Ele não era qualquer um, ele não era o povo que não tinha obrigação de saber, ele tinha que saber. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Isso entristeceu e contrariou Davi. Deve estar aí na tela, né? Davi ficou com tanto medo que ele procurou alguém que pudesse deixar a arca. Não podia ser qualquer um, tinha que ser um levita. Então ali perto falaram de um homem geteu chamado Obed-edom, que não era filisteu. Ele morava provavelmente na cidade de Gat-Rimon, era da tribo de Dan. Está lá em Josué 21:20. Então Davi confiou a arca na casa de Obed-edom. E o versículo 11 vai dizer que ficou a arca na casa de Obed-edom 3 meses, 90 dias. Na casa de Abinadab, 20 anos. Na casa de Obed-edom, 90 dias, fechado. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. É assim mesmo. Tem gente que está há 20 anos na igreja, a mesma coisa. Estou falando aqui somente não, tá? Em todo lugar. Tem gente que 3 meses se converte e é um Obed-edom. E não é somente a pessoa não, é um Obed-edom. Toda a sua casa é abençoada. Isso é lindo de... Isso me empolga. Meu Deus do céu, transforma-nos nessa noite, Senhor. Levanta Obed-edom, meu Deus, neste lugar. Por que, pastor? 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. 3 meses na casa de Obed-edom. A Bíblia não deixa assim pormenores, mas a gente pode aprender alguns detalhes aqui. Que detalhes, pastor? O próprio texto vai nos dizer que quando chega a notícia lá no palácio, Davi, olha, a arca que foi deixada lá na casa de Obed-edom, você não sabe, o homem está muito abençoado, toda a casa dele foi abençoada. E a gente só pode aqui especular, que bênção é essa? Porque a gente só acha que bênção é financeira, mas é tanta coisa, gente, que a gente pode especular aqui. A gente pode especular que Obed começou a falar do Deus de Israel para todos ali em volta. A fama dele começou a se estender ali, a sua família também, e os seus filhos também, ao contrário de Ofni e Finéias. Ao contrário deles, a arca na casa de Obed-edom, ao contrário de Abinadab. Diz o texto que quando Davi mandou chamar a arca de volta, Obed, ele se comprometeu a acompanhar a arca, a ir com a arca, a não deixar a arca.
Ele se apegou tanto à arca, que ele disse: majestade, se o Senhor me permitir, eu quero estar continuando a cuidar dela. O texto não fala de flanela, o texto não fala de nenhum cuidado assim de limpeza, de tirar poeira, não fala. Mas eu imagino, a gente pode especular, o carinho, o cuidado, onde vai ser colocada, a forma de cuidar, o zelo, o respeito, o temor, isso que faz toda a diferença com as coisas de Deus, minha gente. É assim também no nosso local de trabalho. Converse com empresários, empreendedores, fale com eles, se você tem amigos assim. Você tem crente lá no seu local de trabalho, e você vai ouvir pelo menos duas formas de alguém testemunhar. Eu já ouvi dizendo: rapaz, eu tenho um crente lá que o cara, vou te falar, viu? O cara é fiel demais. O cara, quando ele chega, as coisas lá começam a acontecer. Deus ouve a oração daquele homem, viu? Eu já ouvi testemunhos assim. Olha, eu tenho uma mulher de fé. Essa semana ainda eu ouvi alguém falar isso. Tem uma mulher aqui que é de Deus, é fiel. Agora também, quando é o contrário, meu irmão, é uma tristeza. É o Abinadab. Talvez Abinadab, ele tenha ficado com a arca por constrangimento. Não foi por devoção, não foi por amor, não foi por cuidado. Constrangimento. Ah, você é daquela igreja? É? Ah, então também vou. Constrangimento. Essa arca matou 34 mil. Essa arca matou os filhos do sacerdote Eli, e ele caiu e quebrou o pescoço. Misericórdia. E eu vou ter que ficar com ela aqui em casa ainda? Misericórdia. Deixa ela lá naquele cantinho lá, ninguém vai tocar nela. Meu Deus, meu Deus. Essa arca, quando foi colocada lá no templo de Dagon, caiu de cara no chão. Misericórdia. Tem gente que está servindo a Deus por temor assim, sabe? Esse medo de ir para o inferno. Não é essa relação que Deus quer, não. Ele quer uma relação de amizade. Amizade não é por interesse, não é por medo. Deus quer uma amizade, um relacionamento com o coração alegre. Obed-edom estava tão feliz pela arca estar em sua casa, que ele não queria que ela fosse embora. Quando Davi, que era o rei que mandava, disse: não, ela tem que ir embora, então me deixe ir com ela, majestade. Entendeu? Por ele a arca ficava na casa dele. Pessoas gratas atraem o favor de Deus, minha gente. O coração grato é um coração motivado. Eu tenho certeza que falo como homem, quando foram tirar a arca da casa de Abinadab, ele não se opôs. Eu tenho certeza. Para julgá-lo, né, até me atrevo a julgá-lo por 20 anos, sem acontecer nada, ele dizer: graças a Deus, que a presença de Deus está indo embora. Tem gente que ora assim. Misericórdia. Quem é você? Quem sou eu? Obed-edom ou Abinadab? Coração grato é um coração empenhado com o reino. Coração grato é aquele coração que quando você chega na igreja, você está vidrado, ó, prestando atenção. O coração de Abinadab, deixa o relógio ali, puxa vida, pensei que era mais tarde já. É o coração de Abinadab, isso em todos os lugares. Obed-edom foi para Jerusalém
se tornou músico, se tornou tesoureiro, se tornou líder de 68. E uma das maiores bênçãos foi Deus permitir que os seus filhos pudessem servir também junto com ele. Que é uma das maiores riquezas de um pai e de uma mãe, vendo os seus filhos servir ao Senhor. Que essa bênção esteja na sua casa, que essa bênção esteja sobre você também. Só depois de muito tempo, lá em 1 Crônicas 15, eu termino aqui. 1 Crônicas 15, Davi veio descobrir como se carrega a arca da maneira correta, como se carrega a arca da maneira certa, como se carrega a presença de Deus da maneira certa. Aí ele diz: ei, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportarem a arca do Senhor e para ficarem sempre ao seu serviço. Agora sim, sabendo da forma correta, Davi então diz: chegou a hora da gente trazer a presença de Deus de volta ao centro. Jerusalém representava o centro. Então Obed-edom acompanha, presencia, vai junto, está ao lado, vai pegando aí, hein? Reconhece a autoridade de Davi, se submete a ela. Tudo isso ou melhor, são características de um homem abençoado. Porque ele poderia dizer: agora que eu estou começando a gostar, o Senhor vem tirar o meu gostinho. Não, não, não. Só morto. Tá bom, você pediu. Um homem sábio não, se submete. Ele abriu as portas da sua casa para a presença de Deus entrar e recebeu com alegria. Mas quando ela teve que sair, ele disse: eu vou junto. E foi. E a sua vida foi completamente mudada. Sabe por quê? Porque eu concluo aqui dizendo: entre tantas coisas que esse homem fez, se dispôs a receber a arca, correndo risco, cuidou da presença de Deus, se submeteu ao rei. Poderia ser uma pessoa como Abinadab, que receberia só por constrangimento, mas não. Esse homem, ele entendia da bênção da hospitalidade. Ele sabia que Eliseu abençoou aquela mulher sunamita, abrindo a sua madre e ressuscitando o seu filho e restituindo o que ela perdeu durante 7 anos. Meu Deus, por causa da hospitalidade, a bênção da hospitalidade. É como lá a carta aos Hebreus capítulo 13 fala que há muitos que sem saber hospedaram anjos, como Ló, né? Hospedou anjos. A bênção da hospitalidade, minha gente, vai atrair o favor de Deus para as nossas vidas, como atraiu na casa de Obed-edom. Eu quero reconhecer aqui a você que é anfitrião de GM, você que faz questão de ser um anfitriã, de abrir as portas da sua casa literalmente para receber pessoas. Você que muitas vezes tira do próprio bolso para comprar o lanche. Você que limpa a sua casa para receber bem e depois às vezes tem até que limpar, muitas vezes em dias de chuva, quando a célula termina, quando o GM termina. Que o Senhor te retribua, que o Senhor se lembre de você, que a bênção do Eterno seja sobre a tua casa, assim como foi sobre a casa de Obed-edom, o prosperando em tudo, ele e toda a sua casa. Assim também você, anfitrião, você, anfitriã,
Que Deus abençoe você todas as vezes que você abriu as portas da sua casa. E você que tem esse desejo, vai chegar a sua hora, vai chegar a sua vez. Deus vai conceder o desejo de você hospedar a presença de Deus na tua casa. Você pode aplaudir a palavra de Deus nessa noite?